Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os amorosos amigos espirituais da nossa casa continuem nos amparando neste singelo trabalho e também nos fortaleçam para vencermos os desafios do dia a dia. Reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do joio, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. E Jesus propôs aos seus discípulos outra parábola, quando nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo começou a crescer e a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Diz o Senhor: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Trata-se de mais uma parábola registrada por Mateus, também conhecida como a parábola do trigo e do joio. Não resta dúvida de que a boa semente indica sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, por ele trazidos ao nosso planeta Terra. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo é o Evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos. É natural que, se não temos a consciência da necessidade de semear o bem, nós devemos empreender esforços maiores para que essa semente germine e se transforme em alimento espiritual, que nutre o indivíduo, que aqui é representado pelo trigo. Este, porém, por injunções divinas, deve conviver com a erva daninha ou o joio, pelo menos até um determinado momento. E o aprendiz atento percebe então que nesta vivência próxima do bem e do mal, o mal pode apresentar muitas facetas, mascarando muitas vezes as ações do bem. E qual é a explicação desta parábola do joio? Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram até ele pedindo explicações, dizendo: Mestre, explica-nos a parábola do joio no campo. Ao qual Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E diz Jesus: da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será o fim do mundo. Vejamos, irmãos, que as explicações do Cristo em relação à parábola que ele acabara de ensinar aos seus discípulos merecem algumas ponderações na visão espírita. O semeador, por exemplo, não há dúvidas quem seja ele. É o próprio Mestre Nazareno, assim confirmado por ele, quando ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo a ser semeado indica
a humanidade terrestre, o campo é o vasto mundo que nos acolhe. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Temos que nos erguer a cada dia e trabalhar no campo de serviço do bem. Essa é a nossa destinação. A sementeira é a empreitada, é o trabalho, é o dever a cumprir, é o compromisso que nos incumbe. O terreno é o próximo que vai nos propiciar a colheita. A boa semente são as lições imortais do Evangelho. Contudo, Jesus indica que podem representar os homens de bem, os espíritos puros, quando ele nos fala que a boa semente são os filhos do reino. Enfim, são os espíritos efetivamente evangelizados. E o joio, ou a má semente, são todas as ações negativas, tudo o que é alimentado pelo mal. Quando Jesus diz que o joio são os filhos do maligno. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância terrestre no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. O inimigo que semeou indica os espíritos atrasados e maldosos, os que plantam as desarmonias no mundo, representados no simbolismo, entre aspas, do diabo, que consta neste versículo. A colheita indica necessariamente os resultados encontrados ao final do ciclo evolutivo, mundos regenerados, felizes ou divinos. Os ceifadores são os espíritos mais esclarecidos moral e intelectualmente, que têm a incumbência de separar o mal do bem e dar destinação final a cada um. Que esta parábola explica por que na terra o mal existe ao lado do bem. Depois de sua formação, a terra continuou a receber uma sequência de espíritos. Precisamos lembrar que o nosso mundo, por ainda fazer parte de mundo de expiações, provas e expiações, segue o seu rumo no processo de transformação para mundos de regeneração. Nos avaliemos. O que temos plantado? Trigo ou joio? E tudo aquilo que plantamos, temos a responsabilidade direta por aquilo que plantamos. Que possamos, diante dos desafios do mundo moderno, diante dos momentos de aflição, de dificuldade, vamos sempre manter a mente serena, buscar o coração tranquilo, buscar a harmonização do nosso pensamento com as energias da vida, com as energias do bem, com as vibrações mais positivas da humanidade. Estas são as nossas reflexões para estes nossos momentos de agora. Se essa mensagem faz sentido para você, se essa mensagem trouxe algum esclarecimento, reavivou a lembrança do Evangelho do Mestre, que tal compartilhar com aqueles que você julga serem necessárias estas palavras, ouvir esta mensagem? Fique à vontade, compartilhe, divulgue. Assim, nós estaremos multiplicando a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nós possamos estar juntos na próxima semana. Deixo um fraterno abraço em todos, muita paz, continuem se cuidando e até o nosso próximo encontro.
Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra do Estácio, aqui em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos amparando neste trabalho singelo e nos fortalecendo para vencer os grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje quero falar com vocês sobre mais uma parábola. Hoje é a parábola do fermento, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Certa vez, o Mestre Jesus contou aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O que significa a parábola do fermento? Muito breve. Jesus usou uma mensagem muito simples e objetiva nesta parábola, algo que pode ser compreendido facilmente. Ele descreve uma situação rotineira na vida de qualquer dona de casa da época, que é o processo de fazer o pão. Para fazer receita, a mulher colocou uma pequena quantidade de fermento em uma grande quantidade de farinha. Após realizar a mistura, restava apenas deixar a massa descansar, esperando o fermento fazê-la crescer. E a história é uma metáfora para o crescimento interno do reino de Deus no mundo. Da mesma forma que o fermento penetra e se espalha dentro da massa, fazendo-a crescer, o reino de Deus se alastra, melhor dizendo, pelos 4 cantos da terra. E o fermento é a substância biológica ou química que faz crescer ou levedar. Tanto que faz com que, através desse micro-organismo, o levedo, a massa torne-se então mais leve. E ele é bastante utilizado na produção de pães e derivados milenarmente, há muito tempo. A farinha serve de alimento para o homem, mas nesta parábola, uma mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. O resultado foi que todo o alimento ficou levedado. Embora o fermento torne o pão mais macio e mais fácil de comer, ele não nutre nem alimenta. O fermento serve apenas para tornar o pão em algo mais atraente, fácil de ser digerido e para gerar um crescimento que não é natural. O fermento que esta mulher tomou representa o trabalho do Evangelho, que se desenvolve através dos tempos, por meio dos discípulos da boa vontade, até que a humanidade fique completamente transformada. Assim como a massa se fermenta vagarosamente, assim também a humanidade não compreenderá nem assimilará os ensinamentos espirituais de uma só vez, mas sim aos poucos, dia após dia. E o que dizer um pouco do fermento leveda toda a massa? Jesus recorda que um pouco de fermento leveda a massa toda. E pensando a respeito da sociedade, isso significa que cada cidadão precisa compreender que a sua própria conduta em diferentes âmbitos, particularmente no exercício profissional, religioso ou de qualquer representação, tem amplo alcance na esfera do coletivo. Nesta parábola estudada hoje, Jesus compara o reino de Deus com tal fermento. Não com o fermento bem guardado na gaveta do armário. Compara-o com o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, isto é, fermentado. Isso faz diferença, porque o fermento guardado na gaveta ou o fermento que não sai da prateleira do supermercado poderá ter
todas as qualidades de que precisa para fazer crescer a massa do pão. Mas o que adianta isso? Se não vai sendo misturado à massa, se não vai sendo escondido em 3 medidas de farinha. Fermento não misturado à massa é que nem capital morto, é que nem um objeto, uma energia usada inadequadamente, é que nem aquele recurso material escondido numa caixa bem secreta. Fermento não usado, ele se estraga e ele começa a cheirar mal. Ele perde a sua força de fermentar, de fazer crescer a massa do pão. A finalidade única do fermento é ser misturado à farinha, para que a farinha, por sua vez, se transforme em fermento. E, caros irmãos, o mesmo acontece a cada um de nós. A princípio, lutamos com dificuldades para compreender e aceitar os preceitos divinos. Mas se persistirmos no estudo, nossa compreensão irá aumentando, até ficarmos hábitos não só para bem entendê-los, como também para vivermos de conformidade com eles. E este Evangelho de Jesus, trazendo essas mensagens maravilhosas a cada um de nós. O que temos feito? Nos autoavaliemos com os recursos infindáveis que o Pai Celeste nos dá. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esses momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem. E deixo um abraço fraterno em todos. Fiquem em paz e continuem se cuidando.